do Nascimento Moreira. Delegado? Titular da Delegacia de Furtos e Roubos. Doutor, qual a linha de investigação desse caso? É homicídio ou latrocínio? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Thiago, sou o delegado titular da Delegacia de Furtos e Roubos da Regional de Poços de Caldas. E na manhã de ontem nós recebemos a ocorrência policial da Polícia Militar, que foi registrada por ela, noticiando ali a prática de um suposto crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Com base naquelas informações iniciais que a PM conseguiu coletar, já conseguiram identificar ali os principais suspeitos e que inicialmente eles teriam viajado para a cidade de Bueno Brandão e posteriormente teriam ido para a cidade de Campinas, onde eles pretendiam pegar ali uma condução clandestina com destino ao estado do Maranhão, onde residem familiares de um dos investigados. De posse dessas informações iniciais, a gente conseguiu contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo e com o apoio deles foi possível capturar ambos os investigados próximo à rodoviária da cidade de Campinas. Com a captura deles, a nossa equipe daqui deslocou até o estado de São Paulo para fazer o recambiamento dos investigados até a cidade de Poços de Caldas para que eles pudessem ali apresentar suas versões do fato, né? Então nós tínhamos ali a dinâmica inicial, era uma vítima idoso, deficiente visual, já em estado ali com óbito constatado pela equipe do SAMU e posteriormente ele foi encaminhado ali para o IML. E inicialmente a investigação conduzia para um latrocínio, de fato. Todavia, ali, durante o curso das investigações, ao passarmos a ouvir os envolvidos, testemunhas, familiares dos investigados, a gente descobriu uma dinâmica ali diferente. Que, na verdade, os investigados, tanto a filha quanto o genro, eles já haviam e já eram responsáveis pela custódia, pela guarda do idoso. E então eles já tinham ali acesso ao cartão bancário dele, já faziam ali as movimentações e custeavam ali, eram responsáveis por custear ali a saúde, a compra de medicamentos do idoso. E aí então essa ideia inicial do latrocínio ela passou a ser descartada. Como eles já tomavam conta do patrimônio dele, que o idoso tinha somente ali a sua pensão mensal, que ele percebia ali regularmente, um benefício assistencial, nós passamos ali a verificar o que de fato estava acontecendo dentro da dinâmica familiar. Descobrimos ali que o idoso ele era bastante negligenciado nos seus cuidados básicos, o imóvel era muito descuidado, era um ambiente ali totalmente inóspito para a habitação humana. E também passamos a descobrir que o idoso ele era vítima constante de maus tratos, praticados tanto pela filha quanto pelo genro. Com a chegada dos investigados do estado de São Paulo para cá, a gente conseguiu ali iniciar um interrogatório, oportunidade em que ambos passaram a confessar o que tinha acontecido ali, apresentar a sua versão dos fatos, né? Inicialmente, o que nos foi repassado por eles que o idoso havia acordado de madrugada por ter feito xixi na cama e eles levantaram para dar banho nele. E aí, por motivos que ainda a gente não sabe, eles teriam ali dado um banho de água gelada no idoso durante a própria madrugada, entre 4 e 5 horas da manhã. O idoso passou a reclamar daquela situação, momento em que passou a ser agredido fisicamente por ambos. Tanto a filha quanto o genro passaram a agredi-lo fisicamente. Durante essas agressões, ele chegou a cair no chão e desfaleceu. Teria perdido a consciência naquele momento. Os envolvidos então se assustaram com a situação, tentaram acordá-lo, segundo eles, e ao perceberem que ele já não esboçava sinal vital, colocaram ele na cama, se apossaram do cartão bancário que estava ali junto aos pertences do idoso, que é o cartão bancário da pensão, da aposentadoria daquele idoso, e empreenderam fuga do local. Inicialmente eles falam que eles não quiseram chamar o SAMU por medo,
não justificaram, né, não conseguiram apresentar uma justificativa plausível para essa situação, para essa negativa de acionar um socorro de imediato. Mas a ideia inicial deles, a todo momento, foi: eles gastaram todo o valor da pensão da vítima, que havia recebido naquele mesmo dia, havia sido depositado o valor da pensão, eles gastaram todo o valor nesse deslocamento para a fuga. Inicialmente eles foram até a cidade de Brandão para deixar a testemunha, que também residia no imóvel com eles, já que o marido dela trabalhava naquela cidade naquele dia. E a partir dali eles fugiram para Campinas e pretendiam chegar até o estado do Maranhão, onde familiares do genro, da vítima, residiam. Eles alegam que as supostas agressões foram involuntárias, foram por um motivo de destempero, e não pretendiam, de fato, ceifar com a vida da vítima. Então, inicialmente, da ausência do laudo de necrópsia, né, que somente ficou pronto na manhã de hoje, nós não sabíamos a dinâmica e a causa efetiva da morte daquele idoso, já que as lesões externas não apontavam nenhuma evidência do que teria de fato acontecido com ele para motivar o seu óbito. Então, inicialmente, eles foram autuados em flagrante pelos crimes de maus tratos com resultado morte e pelo crime do furto qualificado pela subtração do cartão bancário e o uso indevido do dinheiro que lá tinha. O senhor acredita que o resultado de maus tratos levou à morte desse idoso, então? Então, aí hoje cedo o laudo da necrópsia ficou pronto e aí a gente pôde constatar efetivamente o que de fato levou a vítima ao óbito. O laudo da necrópsia foi conclusivo para isquemia mesentérica, decorrente de um sangramento, uma obstrução dentro do intestino delgado, que foi decorrente das agressões perpetradas pelos investigados. Então, ele foi agredido, houve um chute, alguma forma de agressão que chegou a culminar uma lesão interna no intestino dele, que aí decorreu uma isquemia mesentérica, que acabou aí culminando com uma parada cardiorrespiratória e ele veio a óbito. Então, hoje a gente já consegue afirmar que a vítima veio a óbito em decorrência das agressões sofridas. Então, isso vai mudar a capitulação inicial do crime que a gente investigava, que era um maus tratos com resultado morte, que é um crime pré-doloso. Isso quer dizer o quê? Que inicialmente eles tinham a intenção de maltratar, de agredir aquela vítima e que o óbito era involuntário, aconteceu por excesso. E hoje a gente já trabalha com uma linha sem sombra de dúvidas de que foi um homicídio triplamente qualificado, pelo meio insidioso e cruel, por impossibilitar a defesa dele e circunstâncias, motivação totalmente fútil, já que as agressões iniciaram por ele ter simplesmente urinado no chão, na cama ali, durante o sono. Quais os agravantes? Temos a motivação fútil, o meio cruel, né, que foram os dois agrediram aquele idoso, um idoso deficiente e já bastante fragilizado em sua saúde, e também através de meio que tornou impossível a sua defesa, já que dois adultos agredindo, ele não tinha chance nenhuma de se defender. Então hoje a gente já vai trabalhar com a tese e vai apresentar essa tese para a justiça de um homicídio triplamente qualificado, também pela prática posterior do crime de furto do cartão bancário e da subtração do dinheiro que lá continha. Você sabe qual o valor que foi extraído? Cerca de R$ 1.300, então o valor da pensão dele. Doutor, e como é que tá? E a situação do criminoso? Ele já tinha antecedente? Não, né? Analisando a vida pregressa da filha, a filha já possuía antecedente criminal pretérito por delitos patrimoniais e o genro já possuía anotação em uma investigação de tráfico de drogas. Doutor, a respeito das testemunhas, né? O senhor disse que parece que uma delas, era um casal que morava junto com eles na mesma casa, né? Eles vão responder por algum crime, já que existem testemunhas que dizem que eles sabiam das agressões, sabiam dos maus tratos contra esse senhor. Esse casal vai responder ou não? Inicialmente eles foram ouvidos como testemunha, já que o marido ele estava trabalhando fora, em outra cidade, quando os fatos se deram, né? E a mulher que presenciou, ela estava habitando o local e ela foi, segundo ela, constrangida e coagida a não acionar a polícia no momento que ela verificou a situação de óbito.
Então, inicialmente, ambos estão sendo ouvidos como testemunha, mas a investigação ainda é muito inicial. Então, agora nós precisamos ouvir os familiares ali, entender melhor a dinâmica dos fatos, né? Analisar outros mecanismos investigativos que demandam ali uma análise profunda e sigilosa, para a gente entender de fato se eles são testemunhas dos fatos ou se eles possuem alguma participação, tanto em maus tratos pretéritos, como no evento que culminou com a morte da vítima. Concluindo as investigações e se condenados pelo homicídio, quais serão as penas aplicadas Bom, o homicídio qualificado possui pena ali que pode chegar a mais de 30 anos de cadeia, né? Sem falar, e temos aí outros delitos que estão sendo investigados, como o furto qualificado ali da subtração do dinheiro, né? Possivelmente maus tratos pretéritos ali ao fato que culminou com a morte dele. Então essas circunstâncias aí também serão objeto de investigação posterior. Havia uma criança que foi encaminhada ao Conselho Tutelar da cidade de Campinas. Essa criança, já que o pai e a mãe foram presos, né? Como é que fica a situação dessa criança? Ela já voltou para a cidade de Poços de Caldas? Ela está com parentes, está em Campinas? Qual que é a situação da criança? Nós deixamos sob os cuidados do Conselho Tutelar da cidade de Campinas, né? A criança que é filha do casal que está preso. E o Conselho já fez contato com familiares deles aqui em Poços de Caldas e possivelmente a criança já deve estar a caminho da cidade para ser entregue aí ao familiar que vai ficar responsável por sua guarda provisória até a posterior deliberação judicial sobre a permuta de guarda ou quem vai ficar efetivamente responsável pela custódia dessa criança. Devido à fuga deles, agrava a situação dos autores do casal? Na dinâmica criminal dos fatos praticados, não, né? Porque nós conseguimos capturá-los de forma bastante séria com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Polícia Civil também de lá. Então, assim, essa circunstância da fuga, a princípio, não vai implicar em alteração da dinâmica do crime, né? Porque o crime que está sendo investigado hoje é um homicídio qualificado. A fuga, por si só, não vai trazer maiores percalços ali à dinâmica investigativa. Doutor, a morte, o horário da morte foi quando a PM chegou para atender, por volta de 7 horas ou ocorreu antes? Nós acreditamos, pelo relato do legista, né, do estado de rigidez cadavérica e também pelas investigações que nós já desenvolvemos na análise de aparelho celular e também ali da dinâmica dos fatos, com os taxistas que fizeram a escolta deles, inicial para a cidade de Bueno Brandão e depois para Campinas, nós acreditamos que a vítima tenha sido agredida, que as agressões se deram entre 4 e 5 horas da manhã. E aí o horário do óbito, ele tem ali uma margem de variação por conta da rigidez cadavérica de 4 horas. Então, assim, ficou entre 4 e 8 horas da manhã o horário do óbito, conforme o laudo do legista. Mas nós acreditamos que tenha sido por volta das 4 e 5 horas da manhã. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse dessa integração entre as polícias, né? Um crime grave que foi resolvido aí, as pessoas foram presas em tão pouco tempo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa integração da Polícia Militar de Minas, da de São Paulo, Polícia Civil de Minas e também de São Paulo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. A integração das polícias aqui, tanto da PM de Minas, quanto nós, quanto com a Polícia do Estado de São Paulo, foi imprescindível para a gente conseguir capturá-los. Já visto que as informações iniciais só davam conta de que eles pretendiam buscar um ônibus clandestino com destino ao estado do Maranhão. Então, assim, a PM inicialmente já fez contato com a PM do Estado de São Paulo, repassando essa informação para que eles passassem a buscar ali próximo à rodoviária da cidade de Campinas, um local onde de fato esse transbordo, esses ônibus clandestinos, eles ficam estacionados aguardando ali os passageiros. E nós também, a partir da análise de investigação de condução de atos de inteligência policial, fizemos contato com a Polícia Civil de lá, repassamos informações que nós já havíamos coletado e também repassamos a PM lá do Estado de São Paulo, que foi possível, então, viabilizar ali a captura deles antes deles entrarem dentro do ônibus com destino ao estado do Maranhão. Então, só repetindo, a investigação segue para a linha de homicídio triplamente qualificado, como é que é? Pelo motivo fútil, né? Por meio insidioso e cruel, e também através de mecanismos que inviabilizam a defesa da vítima. Beleza, doutor. Ele foi tranquilo na abordagem? Como é que foi a situação? Lá em São Paulo, ele tentou resistir um pouco, mas como os policiais receberam a informação inicial de um latrocínio, né, os policiais já foram preparados, né, já foi uma equipe grande da Polícia Militar de lá,
fizeram a abordagem dele. Inicialmente ele resistiu, mas foi rapidamente contido, algemado, mobilizado e colocado dentro da viatura. Não teve nenhum estresse posterior. Né? O percalço ali foi quando da separação da criança, né? Quando a gente foi entregar a criança ao conselho tutelar, a mãe se agitou bastante, mas ao explicarmos para ela qual seria o procedimento, né, que a criança ficaria sob os cuidados do conselho e posteriormente seria recambiada para cá e ficaria aos cuidados de um familiar dela, ela acabou se acalmando. Então, assim, sobre essa dinâmica das abordagens, não tivemos nenhum estresse adicional. Doutor, quais serão os próximos passos aí da investigação? Nós temos ainda alguns mecanismos de investigação sigilosos que estão em curso, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, análise de ERP. Temos ali alguns atos investigativos a serem desenvolvidos para que a gente possa entender a dinâmica do que de fato aconteceu. Como fugiram, se as testemunhas são meras testemunhas ou são partícipes, se outras pessoas sabiam daquela circunstância, se outros crimes estão relacionados dentro daquele imóvel. Então, assim, as investigações prosseguem para a gente tentar entender, coletarmos o maior volume de informações sobre essa situação. E eles permanecem presos agora? Eles estão recolhidos no presídio local e estão à disposição da justiça. Prisão temporária. A prisão em flagrante é uma prisão pré-cautelar, né? E aí eles são submetidos ao audiência de custódia, que já deve ter ocorrido, deve estar em processo de acontecer agora. E aí a justiça vai deliberar ali se ele vai converter essa prisão pré-cautelar em preventiva ou se vai conferir a eles alguma medida cautelar diversa da prisão. Beleza. Muito obrigado, doutor. À disposição.